Bem-vindos ao episódio 9 do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção internacional do Expresso. Desta vez vamos falar da mais recente crise entre os Estados Unidos da América e o Irão. O clima agravou-se no passado dia 3 de janeiro, quando um drone americano disparou um míssil que atingiu o carro em que seguia o general iraniano Qasem Soleimani, uma figura importante do regime da República Islâmica e que estava na capital do Iraque, Bagdade, quando foi assassinado. 5 dias depois, um míssil americano abateu por engano um avião comercial das linhas aéreas ucranianas no mesmo dia em que o Irão retaliava atacando bases militares no Iraque onde estão estacionadas tropas americanas. No avião ucraniano morreram 176 pessoas. A tragédia só contribuiu para agravar o clima de tensão em toda a região, até porque, após negações iniciais, o regime acabou por admitir que fora responsável pelo abate do avião, o que gerou ainda mais descontentamento interno num povo que, de início, estava mais revoltado contra os Estados Unidos. Para analisar a gravidade desta situação e as potenciais consequências destes acontecimentos, convidámos a Ana Santos Pinto, doutorada em Relações Internacionais, professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. A Ana foi também secretária de Estado da Defesa Nacional no último governo. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Temos também connosco o Tenente-Coronel Marco Cruz, que esteve numa missão da Guarda Nacional Republicana no Iraque em 2003-2004 e é docente do Instituto Universitário Militar e doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Marco. Olá, viva. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso, e estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 13 de dezembro. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. A pergunta que julgo que os nossos ouvintes se farão depois da agitação da última semana, mas depois de uma aparente redução do tom e da tensão com a intervenção do presidente Donald Trump na passada quarta-feira, dia 8, a pergunta que as pessoas se farão e que eu me faço também é: isto fica por aqui ou há aqui um rastilho que pode voltar a acender-se e a criar uma situação mais dramática? Eu lembro-me que no dia do assassínio do general Soleimani falava-se inclusive de uma guerra de proporções mundiais. Ana, isto vai voltar a agravar-se ou para já vamos viver num período de maior acalmia ou inclusive de regresso à mesa das negociações? Eu acho que não faz sentido nós pensarmos que fique por aqui, até porque historicamente nunca fica por aqui. Acho que temos agora um período de pausa, porque existe sempre uma reação muito emocional de início quando nós vemos este tipo de ataques e algo a que não estávamos habituados, que é um assassinato seletivo de um membro muito significativo de um regime como o do Irão, e portanto daí a ideia de que estaríamos a começar um novo conflito mundial. Mas a verdade é que nem o Irão nem os Estados Unidos querem uma guerra. E portanto eu creio que nós agora teremos um período de pausa, mas este período de pausa significa que aquilo que são movimentos aliados, os chamados proxy, e que se degladiam entre si, esses sim, o palco agora vai estar fora do confronto direto entre os Estados Unidos e o Irão e vai passar para além da dimensão interna e aquela que é a conflitualidade interna no Irão, que também não é recente, há um conjunto de manifestações, mas mais do que o confronto direto entre o Irão e os Estados Unidos, eu creio que vamos assistir a um conjunto de iniciativas fora do território iraniano, e designadamente no caso do Iraque, por exemplo no caso do Líbano, por exemplo no caso do Iémen, e uma série de movimentos, incluindo ataques ciber, e que podem de alguma forma ir criando novamente um contexto para uma nova escalada. Isto funciona um bocadinho por ciclos. Neste momento tivemos um pico e agora vamos estabilizar para ter um pico daqui a alguns meses. Quando falamos desses agentes, desses proxies, estamos a falar, por exemplo, de movimentos como o Hezbollah no Líbano, ou estamos a falar de outro tipo de atores, dos próprios regimes de países como o Iraque, ou estamos a falar de organizações
menos assumidas, digamos assim. Estamos a falar de todos aqueles que se têm alinhado com os interesses iranianos, que são financiados muitas vezes por este regime. O Hezbollah no Líbano é de facto aquele que é mais visível. Dentro do Iraque existem os movimentos não só do ponto de vista institucional do governo, que tem o apoio iraniano, mas também movimentos que são paralelos ao regime e que também têm esta capacidade de estabilizar aquilo que é a sociedade iraniana. No caso do Iémen, por exemplo, os movimentos Houthis que de alguma forma contestam o regime e permanecem naquele contexto de guerra. E depois, por exemplo, dentro dos países do Golfo, como é o caso do Bahrein, em que existe uma comunidade que tem uma matriz xiita e que de alguma forma também pode servir com uma capacidade para destabilizar aquilo que é a própria Arábia Saudita. E, portanto, para além daquilo que possam ser ataques ou crises indiretas, por exemplo, no que diz respeito à contra-informação e aos ataques cyber. E isto também pode ser porque nós estamos perante uma nova forma de conflitualidade. E muitas vezes aquilo que estávamos habituados a uma conflitualidade tradicional, do que é exemplo o assassinato do general Soleimani, existem outras formas de guerra, existem outras formas de confronto. Menos tangíveis, se calhar, menos visíveis fisicamente, não é? Sim, mas que de alguma maneira nos mostram a capacidade, por exemplo, aquilo que nós assistimos dentro da sociedade iraquiana, porque as manifestações dentro do Iraque surgem nesta tensão e com apoios mútuos, as manifestações dentro do Irão, as manifestações no Líbano. O Líbano tem tido manifestações internas nos últimos meses e o Líbano tem sido um rastilho, também historicamente, isto quando eu falo historicamente, nas últimas décadas, tem sido um rastilho para depois a conflitualidade arrastar. Nós estamos a falar de um contexto de guerra civil na Síria, estamos a falar da capacidade do Hezbollah a entrar em conflito com Israel e com as forças israelitas e, portanto, a capacidade de promover um dominó no Médio Oriente é muito significativa. Daí que tenha que existir algum cuidado e alguma cautela nas consequências, principalmente do ponto de vista do discurso. Certíssimo. Falando de um dominó, é impossível quando olhamos para estas tensões, elas vêm de há muito, mas parece ser visto aquele ano de 2003 em que os Estados Unidos, com países aliados, invadiram o Iraque de Saddam Hussein. Parece ser um ponto importante, pelo menos não foi o começo de tudo, mas foi um importante momento do que se tem passado e das tensões dos últimos anos no Médio Oriente. E eu perguntava ao Marco, precisamente porque esteve com a GNR no Iraque nesse período, no período imediatamente a seguir à invasão, até que ponto é que nessa altura se havia a percepção de que destes desafios todos que estavam em cima da mesa, até que ponto é que o Iraque pós-invasão e pós-queda de Saddam Hussein era já então um solo, digamos, movediço para todas estas tensões? Bom, claramente esse foi um ponto marcante naquilo que tem que ser a nossa análise ao Médio Oriente. O Iraque constituía um ponto de equilíbrio natural entre aquilo que eram as posturas mais assertivas de um Irão que queria e quer ser uma potência regional, e a queda do Saddam Hussein vem claramente destabilizar ainda mais aquilo que eram equilíbrios que já são muito frágeis no Médio Oriente. Eu recordo que há uma interferência muito grande daquilo através do xiismo naquilo que são influências e ingerências do Irão no Iraque, e claramente com a queda do Saddam Hussein esses desequilíbrios aprofundaram-se ainda mais. Esse é um ponto que eu identifico como um ponto de viragem. O segundo ponto tem a ver claramente com a postura norte-americana de retração da maior parte dos países do Médio Oriente, incluindo o Iraque. E o poder tem pavor àquilo que são vazios, e claramente com essa retração dos Estados Unidos a partir de 2011, claramente o Irão tomou maior partido e teve uma atitude muito mais assertiva de domínio naquilo que eram posições anteriormente ocupadas pelos Estados Unidos. Portanto, esse é, digamos que, um ponto ainda de viragem mais profunda relativamente àquilo que é o peso maior do Irão relativamente à influência que tinha no Iraque, que já era muito visível
a partir de 2003, e era um ponto que era de difícil identificação, porque em 2003, portanto, ainda estávamos no ano em que o conflito armado se iniciou. Eu recordo que os Estados Unidos e a coligação entraram no Iraque em 2003, portanto, as estruturas tinham sido todas elas destruídas, portanto, o governo ainda não tinha plenos poderes para conseguir impor a ordem, portanto, aquilo que era visível na cidade onde nós estávamos, aliás, na cidade onde nós estávamos e nas cidades que tivemos a oportunidade de visitar, inclusive Bassorá, na Síria, portanto, na Síria fica na província de Dikar, portanto, a sul do Iraque, é uma cidade charneira entre a capital Bagdá e a segunda maior cidade de Bassorá, portanto, na Síria tem um papel muito relevante naquilo que era a ligação entre as duas maiores cidades, portanto, tinha também muitos movimentos paralelos àquilo que eram os movimentos afetos ao governo, às instituições do Estado, e era muito difícil nós tentarmos perceber quem efetivamente eram forças da ordem, nomeadamente forças policiais e grupos armados. A situação, entrei na Síria em novembro de 2003, e de facto em 2004, quando saí, a situação deteriorou-se muito por causa da postura mais assertiva de alguns grupos, milícias armadas, que acabaram por tomar grande parte da cidade. Portanto, era visível de facto a influência de grupos armados. Claramente não tínhamos noção, e pelo menos não tínhamos informação dessas ligações, mas eram grupos armados de forma até bastante sofisticada para grupos que tinham capacidades bélicas até muito consideráveis, mas de facto desde essa altura, e sobretudo a partir da retração norte-americana do Iraque, portanto, vemos claramente esta maior assertividade e esta maior postura do Irão no sentido de influenciar não só o Iraque, mas todo o Médio Oriente, e acho que esse é um ponto que deve ser analisado. Sim, até porque o Médio Oriente é palco de facto de tensões múltiplas, mas há parece haver dois players que têm uma dimensão muito maior e um poderio muito maior do que todos os outros, que são inimigos figadais. Falamos obviamente do Irão e da Arábia Saudita, não é? Os países mais importantes, respectivamente, de maioria xiita, no caso do Irão, sunita, no caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, aliada tradicional dos Estados Unidos da América, o Irão, nêmesis de Washington e no Médio Oriente. Que papel e de que forma é que o acontecido afeta essa tensão, num momento em que também, por um lado, a Arábia Saudita está numa transição iniciada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o Irão tem um regime que parece sólido, mas que é contestado ciclicamente pelo próprio povo. De que modo é que estes equilíbrios vão ser afetados por estes últimos acontecimentos? Bom, eu penso que os equilíbrios são afetados com os acontecimentos dos últimos dias, portanto, como referi logo ao início, portanto, os equilíbrios no Médio Oriente são muito frágeis, não só por aquilo que são ações dos atores com preponderância a serem atores regionais. Eu somava aí a Turquia, porque de facto tem também essa ambição de se constituir como ator regional, e depois temos atores externos que acabam por ter alinhamentos com atores regionais, e aqui incluímos os Estados Unidos, mas não devemos pôr de lado aquilo que é também a ação da Rússia e também numa segunda ordem a China. Portanto, para vermos estas ligações e com o aprofundamento da complexidade destas ligações, porque de facto aquilo que a professora Ana Santos Pinto sublinhou e muito bem, nós estamos numa altura em que vemos guerras proxy, e o Iémen e a Síria acabam por ser talvez o terreno mais fértil onde elas se refletem com maior evidência. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. O meu entendimento é que de facto estamos no campo da diplomacia, em que muitas das ações que nós vemos hoje são também e têm também motivações internas, ou seja, para mostrar internamente determinadas capacidades, quer o caso do Irão, quer no caso dos Estados Unidos, mas de facto elas vão continuar a refletir-se naquilo que são os conflitos proxy, com maior expressão no Iémen e na Síria.
Eu, se me permitem, em relação a esta questão do Irão e da Arábia Saudita, eu creio que é importante percebermos que o regime saudita tem neste momento uma grande incerteza em relação à administração norte-americana, ou seja, sim, o presidente Trump agiu em relação a um líder do regime iraniano e isso foi um sinal importante, mas eu creio que por parte do regime saudita e até pelos restantes países do Golfo, nunca se sabe exatamente qual é que é a consequência da ação e a continuidade, porque recordemos que os Estados Unidos anunciaram a sua retirada do Iraque e daí, como referiu o Tenente-Coronel Cruz, a questão da Turquia é muito importante, não só no contexto iraquiano, mas também por aquilo que é um alinhamento de poderes regionais, ou seja, a Turquia também não deixa por mãos alheias aquilo que são os seus interesses próprios. Mas a Arábia Saudita, parece-me a mim que o regime saudita quer agir enquanto esta administração está em funções, porque não se sabe, se esta administração terá o seu mandato renovado, ainda não aconteceram as eleições e, portanto, não se sabe isso, e ao mesmo tempo porque é um bocadinho volátil aquilo que é a ação da administração e o que é que pode ou não ser feito. E do ponto de vista da influência regional, de facto o Irão hoje tem uma capacidade maior de afrontar os Estados Unidos e agir do ponto de vista internacional. É claro que a Arábia Saudita tem um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos e tem capacidades militares muito efetivas, mas o Irão atingiu aquilo que foram os seus objetivos e a visibilidade iraniana coloca em causa aquilo que é o peso tradicional da Arábia Saudita no Médio Oriente. E isto leva a que, muitas vezes, até a própria administração americana não consiga calcular aquilo que são as consequências das suas ações. E permitam-me só dizer, o Tenente-Coronel Cruz esteve no Iraque há 16 anos. Passaram 16 anos desde a intervenção de 2003 e aquilo que referia em relação aos movimentos nas ruas, ainda hoje as manifestações que acontecem no Iraque é porque o Estado não tem exercício da soberania no território e continuamos a fazer formação de forças de segurança, de forças militares. Passaram 16 anos. E, portanto, aquilo que é a eficácia da intervenção internacional, que não é exclusivamente norte-americana, mas que teve um peso, são 16 anos de investimento financeiro, são 16 anos de presença de forças militares e de baixas muitas vezes, e que têm que ser justificadas pelas democracias que colocam ali os seus efetivos. E, portanto, daqui a pouco passaram 20 anos e continuamos ali com um ponto de vista de instabilidade que é muito significativo. Reparamos, em março, agora no próximo mês de março fará 9 anos que começou a guerra da Síria, pelo meio tivemos a ascensão e queda, mas que não sabemos se definitiva, do Daesh. Também portanto, tivemos a queda da Al-Qaeda e ela exatamente, submergiu a queda das da Al-Qaeda, cinzas, e portanto isso é como dizia o Tenente-Coronel Cruz, o vazio, realmente a natureza tem horror ao vazio, e o vazio, onde há um vácuo de poder, algo se move e ocupa o vazio. Falando agora mais internamente do Irão, que é um país onde tem havido grandes tensões e protestos de uma população, sobretudo das camadas mais jovens, que contestam aquilo que é uma teocracia, até que ponto é que de repente há o assassínio do general, que é imediatamente elevado a mártir, como não podia deixar de ser, e intuitivamente dizia que isto podia ter um papel galvanizador em relação ao regime. Mas vimos imediatamente, sobretudo com o trágico erro e a asneira monumental que é o abate do avião ucraniano, imediatamente recrudescem as manifestações de contestação ao regime dos ayatollahs. Até que ponto é que o regime do Irão é assim tão sólido, e qual será o embate que o fará vacilar? Bom, o meu primeiro ponto é: nenhuma intervenção militar ou iniciativa militar vai derrubar o regime iraniano. E, portanto, parece-me que isso é muito claro. Agora, há um problema de sustentabilidade económica na sociedade iraniana, e que é um problema que tem décadas e que resulta das sanções. E, portanto, aquela que é as manifestações na rua, e que têm
vários meses, são manifestações de ordem económica. E depois há uma ideia que eu creio que é importante. Essa juventude que falava, os jovens, são jovens com níveis de instrução muito significativos. Estamos a falar de homens e de mulheres, porque apesar de ser uma teocracia, as universidades iranianas estão cheias de mulheres com uma participação cívica muito significativa. Específicos das mulheres, exatamente, como por exemplo as sextas-feiras contra o véu. Exato, e portanto isso significa que há uma sociedade civil que tem consciência de si mesma, e aliás o lema das ruas é: mataram-nos as elites, substituíram-nas por clérigos. Portanto há essa noção de que é o aparelho do regime que não corresponde àquilo que são as dinâmicas da sociedade. Mas eu acho que a história, mais uma vez, dos últimos 20 anos mostra que as alterações de regime não são feitas externamente. Podem ser ajudadas, como as das vagas da democratização no continente europeu e na Europa, inclusive na Europa de Leste, podem ser ajudadas, mas elas não se resolvem por si só com uma intervenção externa. E, portanto, aquilo que acontece, nós vamos ter eleições parlamentares no Irão no início deste ano. Não é uma democracia, mas significa que há uma participação, há uma cultura política na sociedade iraniana. E daí que o regime esteja com alguma dificuldade em gerir esta sociedade. Mas, na verdade, aquilo que eu creio que é importante olharmos no contexto do Irão é esta sociedade pulsante está há muito tempo a aguardar esta alteração do regime. E quando nós assistimos em momentos anteriores, por exemplo, com Ahmadinejad, em que há um ataque ao regime iraniano, não têm sido os moderados aqueles que saem reforçados, mas sim há um reforço do próprio regime e da ortodoxia do regime. E, portanto, agora estamos aqui num peso entre aquilo que a sociedade civil expressa e o que se passa em Teherão não é o que se passa no resto do Irão. É um país bastante vasto. Exatamente. E nós muitas vezes olhamos para a capital e achamos que todo o país é assim, e não é. De facto, há uma dimensão rural que é muito mais ortodoxa, que é muito mais conservadora e que apoia significativamente o regime. O regime, exatamente. De que forma, Marco, é que no terreno são recebidas estas intervenções e a presença externa, porque, para todos os efeitos, os militares portugueses que participaram nas missões no Iraque vinham, digamos assim, num contexto em que, apesar de tudo, houve uma invasão externa. Por um lado, houve o derrubo de um ditador que muita da população do Iraque odiaria na altura, mas, por outro lado, há também uma dimensão de intervenção externa. Não é? Até que ponto é que a presença ocidental, digamos assim, para dizer de uma forma genérica, é vista como positiva ou negativa no terreno? Bom, eu aqui, mais importante do que ver na perspectiva da intervenção internacional, portanto, eu vou-me cingir àquilo que é a intervenção de contingentes nacionais, portanto, no caso de Portugal e da GNR no Iraque. É vista de forma muito, muito positiva. Nós discutimos esta questão política, estas dificuldades de alinhamento, mas há depois um outro mundo que é a questão humanitária. E nós estamos a falar de pessoas extremamente carentes. Eu recordo que a maior parte das cidades iraquianas, do Afeganistão ou de outras partes do mundo, quer dizer, os níveis de vida são extremamente baixos. Estamos a falar de uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes, onde as crianças não têm acesso a cuidados básicos de saúde, o hospital está superlotado com condições muito baixas, onde não existem redes de esgotos, onde não existem condições, onde as crianças com temperaturas negativas andam descalças na rua. E tudo o que vier acaba por melhorar minimamente aquilo que são condições de vida. Portanto, à parte destas questões de geopolítica, há depois o outro lado, a questão humanitária. Portanto, eu diria que são percepções de quem está depois no terreno, que não tem esta questão das relações de tensão em termos políticos entre os diversos atores, mas que precisa, e se na altura em que o Estado acaba por dar uma resposta àquilo que são necessidades básicas, quando existe um Estado que consegue dar essa resposta, já existem dificuldades. No caso onde não existe Estado, onde as instituições acabam por não conseguir dar resposta, depois quem acaba por sofrer são as pessoas, são as crianças, são todos aqueles que acabam por estar dependente de uma estrutura que, no caso do Iraque, na altura em 2003,
não existe. E é aqui o campo fértil para depois outros poderes, nomeadamente organizações terroristas, que a maior parte delas acabam por se substituir ao Estado, que acabam por fazer aquilo que o Estado deveria fazer, escolas, e que acabam por florescer. Portanto, nós quando olhamos para grupos terroristas, quer no Médio Oriente, quer também em África, e que acabam por dar e olham na perspectiva social, porque são, de facto, quem, de forma encapotada, dão aquilo que as pessoas mais necessitam, e as pessoas necessitam tudo, menos aquilo que são dinâmicas geopolíticas. Portanto, eu diria que, para além desta questão humanitária, a aceitação é muito importante, e eu relevo a capacidade que os contingentes nacionais têm de se adaptarem em termos culturais, e nós tivemos uma preparação muito importante para não ofender aquilo que são costumes locais, e penso que esse foi uma aposta muito ganha, mas eu estendia isso também àquilo que é o trabalho das Forças Armadas no Afeganistão, na República Centro-Africana, porque esta capacidade que nós temos de nos adaptar, fruto também da nossa história, de termos esta capacidade de adaptação a novas culturas, com o princípio de os que vão adaptam-se aos que lá estão, e esse é um princípio que deve ser seguido. Portanto, eu diria que a receptividade foi muito boa, foi muito positiva, portanto, e eu guardo as minhas experiências profissionais, mas sobretudo guardo as experiências pessoais. Portanto, acho que foi muito gratificante, porque demos um contributo, embora não muito grande, porque a nossa capacidade em termos humanitários era reduzida, mas ajudámos, contribuímos para que durante o período que lá estivemos aquelas pessoas se sentissem seguras, porque, como me referi, a atividade de grupos armados era muito grande, e a presença acabou por ajudar também a que essas pessoas tivessem alguma segurança. Claro, porque no fundo às vezes quando se discute coisas a nível de Teherão, Washington, Moscou, às vezes esquecemos dos milhões de pessoas, de civis sobretudo, e inocentes, que são os mais afetados por estas guerras, por estas dinâmicas. Eu, quando penso, falávamos há pouco de 2011 enquanto um ano de algum vazio, digamos assim. Por um lado houve a retirada ou a redução grande da presença americana, por outro lado foi também o ano da quase já esquecida e quanto a mim erradamente batizada Primavera Árabe, que acabou por Só nós na Europa e no mundo ocidental é que batizamos de Primavera Árabe. Exatamente, com uma certa arrogância, acho eu, e uma certa imprevidência, digamos assim, porque na verdade essa primavera acabou por, na maior parte dos casos, se revelar um cinzento inverno, não é? E ainda atualmente vemos países como a Síria ou como a Líbia, onde há um vazio total, onde não há um Estado que exerce o monopólio da força e que tem autoridade sobre aqueles territórios, não é? E mesmo nos outros países não houve a democratização que alguns anteviam, acabou por não se materializar. Até que ponto é que a pacificação, o que é que se pode fazer, no fundo, pela pacificação destas zonas? São casos, obviamente que são casos muito diversos. Temos a guerra civil da Líbia há 9 anos, temos o Irão, onde há um programa nuclear, um acordo rasgado e que se terá ou não hipótese de se conseguir outro. O que é que se pode fazer, Ana, pela estabilização, no fundo, desta região tão quente do mundo? A estabilização começa na base da pirâmide, como dizia o Tenente Coronel Cruz, isto afeta o dia-a-dia das pessoas. E boa parte destas gerações, e nós estamos a falar de uma população, o Irão é uma exceção no caso do Médio Oriente do ponto de vista demográfico, porque tem taxas de crescimento bastante mais baixas do que a média dos restantes Estados, mas há várias gerações que não conhecem outra realidade que não a realidade do conflito e da guerra. É o caso do Iraque, o caso da Síria. Nós estamos com gerações que não têm acesso à instrução, não têm acesso a saneamento básico e vivem constantemente nesta dimensão. E as forças internacionais fazem a diferença naquele núcleo com o qual estão a contactar, e as forças portuguesas têm este reconhecimento internacional, mas há milhares de pessoas que todos os dias estão nesta lógica de conflito, e é nesta base da população que uma dimensão mais estrutural e mais sólida se pode construir. Eu dou sempre o exemplo, no caso
do Médio Oriente, mas noutros, quem é que pensa em votar e em democracia se não tem eletricidade em casa, se nem sequer consegue que os filhos cheguem ao final do dia com a garantia de que a sua segurança está, de alguma forma, garantida pelo Estado? Ninguém se vai preocupar com a democracia. As pessoas precisam ter alimentação, as pessoas precisam ter um teto seguro, precisam de garantir que os seus filhos estão seguros e que podem ir à escola, e isto não faz parte desta lógica da promoção da alteração de regimes, principalmente quando depois o Estado não consegue responder àquilo que são as necessidades básicas da população. O que é que isto exige? Existe, à partida, um investimento internacional que é muito significativo. Um investimento do ponto de vista financeiro e um investimento do ponto de vista humano. E a pergunta que nós temos que fazer é: as sociedades europeias, norte-americana, as sociedades que fazem parte da comunidade internacional do mundo desenvolvido, como nós estamos habituados a designar, querem fazer isto? Estão dispostos a fazer isto? Porque ao fim de 20 anos perguntamos, o investimento que no caso da União Europeia tem sido feito, no caso do Médio Oriente como no continente africano, as sociedades perguntam, então, mas nós temos problemas estruturais e continuamos a fazer este financiamento. Portanto, há alguma coisa no modelo... Não é uma proposta fácil de vender ao eleitorado. Não é, porque nós somos democracias. Nós somos democracias e, portanto, os governos têm uma dimensão de responsabilização. Há qualquer coisa neste modelo que não está a funcionar. E eu diria que são os interlocutores. Porque aquilo que é o traçado da União Europeia e no caso dos Estados Unidos também, da América do Norte, nós estamos sempre a falar com os mesmos. E, portanto, isto significa que os nossos interlocutores são os mesmos há mais de 20 anos. E quando nós temos sociedades civis que, de uma forma ou de outra, conseguem gerar grupos mais ativos, e nós vamos ter que falar com outros grupos. E vamos ter que perceber as dinâmicas da sociedade. Porque aquilo que eu sinto muitas vezes quando olhamos é diferente do que nós vemos nos gabinetes em Bruxelas, em Washington, em Nova Iorque, e aquilo que as pessoas que estão no terreno veem. E as lealdades que existem e as necessidades que existem. Traçar projetos dentro de gabinetes é, se calhar, um bocadinho desconectado com a realidade. Eu acho que este é um modelo que está, de alguma forma, exausto e que não gera soluções para aquelas pessoas. Não é para os governos, é para aquelas pessoas a quem os projetos se dirigem. Não, claramente, eu concordo 100%. Acho que a questão do desenvolvimento, o apoio à educação, para que as pessoas, de facto, tenham aquilo que nós identificamos como os fins teleológicos do Estado, a segurança, o bem-estar e o progresso. Portanto, estes são fins que justificam a existência de um Estado. Portanto, e são tudo necessidades que as pessoas esperam daquilo que é a entidade pela qual elegem determinados órgãos. Portanto, quando esse Estado não consegue dar resposta àquilo que são necessidades básicas, quer dizer, há qualquer coisa que não joga. Aquilo que são as expectativas das pessoas relativamente a uma entidade que procura sempre zelar, quando ela não existe ou não faz o papel, acaba por ser a comunidade internacional a tentar mitigar aquilo que são necessidades básicas. Mas é como disse, o Iraque já lá vão quase 20 anos, as coisas acabam por ser muito lentas e o desenvolvimento acaba por ser muito mitigado, mas eu creio que a aposta está aqui, a aposta está na educação, pessoas cada vez mais exigentes relativamente àquilo que são os deveres, aquilo que são os princípios da democracia ou da ordem política, no sentido de contribuir para aquilo que é o bem-estar e o progresso das populações. Mas a aposta acho que é nesse sentido. E é com esta mensagem de alguma forma voltada para o futuro que vemos o cronómetro apertar-nos e dizer-nos que está na hora de irmos concluindo. É evidente que há muitas dimensões desta questão que ficam por abordar, mas voltaremos com certeza ao assunto aqui no podcast. Falávamos de eleições no Irão, também as há nos Estados Unidos e até em Israel, que é outro ator fundamental no Médio Oriente, mas como digo, prometo que voltaremos a estes assuntos em próximos episódios do Mundo a Seus Pés. Não posso, contudo, despedir-me dos convidados e dos ouvintes sem fazermos a nossa pergunta da praxe aqui no Mundo a Seus Pés. Ana, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
Eu admito que eu gostaria muito de estar nas ruas de Teherão, porque há coisas que não se ensinam nos livros nem se lêem nos jornais, há coisas que só se sentem. E estar ali e tentar perceber o que é a dinâmica, até porque eu gosto muito da dinâmica social e acho que esse é o ponto interessante para se perceber o Médio Oriente. O Médio Oriente não se percebe através dos ecrãs de televisão, é preciso pisar, cheirar e ver a reação das pessoas e, portanto, eu gostava muito de estar em Teherão. Marco? Olha, no meu caso, eu gostava muito de estar em Macau. Eu já estive há 10 anos em Macau, adorei estar em Macau, gostava muito de lá estar, acho que continua a ter, apesar de termos feito a transição para a China, da passagem e quando lá estive, ainda havia ali muitos traços, muitos sinais da passagem e da administração portuguesa, portanto deixou-me muitas saudades e gostava de facto de visitar uma vez mais Macau, gostava de estar em Macau. Sim, senhor. E com um enorme agradecimento aos meus convidados, Ana Santos Pinto e Marco Cruz, que nos vamos despedindo. Este episódio teve a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira, a quem agradeço, e a si que está desse lado a ouvir-nos, agradeço também e prometo voltar daqui a 2 semanas com outro assunto no mundo a seus pés. Muito obrigado.